Programa Simples Assim. Apoio Colegião. Acreditamos que a educação pode ajudar o mundo a se transformar. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação. Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Olá, nós estamos começando o Simples Assim desta semana e mostrando ao fundo a cidade de Catanduva, que fica na região noroeste do estado de São Paulo, uma cidade que tem cerca de 120 mil habitantes, e nós mostramos para você lá um pedacinho da nossa querida Catanduva. A gente está aqui no viaduto Castelo Branco, que une Higienópolis à região central da cidade, para te contar que também a partir de agora, além de ver o Simples Assim pela TV Cidade e pelo nosso canal do YouTube, você também pode acompanhar em todo o estado de São Paulo através das emissoras que são associadas da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. E a gente está muito feliz com esta novidade. E o que nós temos de atrações no Simples Assim? Nós vamos ter uma entrevista com o Dr. Emílio Herrera falando sobre mal de Parkinson. O Simples Assim também traz a dica de saúde falando sobre infertilidade. É o Dr. Ivan Sanches quem dá a entrevista. E sobre economia, nós trazemos uma entrevista que fala sobre investimentos que estão sendo feitos em Catanduva, enquanto que muita gente fala em crise. Como é que esses investimentos são possíveis? Renato Segura de Catanduva é quem vai contar pra gente e você vai entender por quê. O Simples Assim também mostra alguns momentos da despedida do Coronel Romeu Camacho Lopes, que se despede do 30º Batalhão da Polícia Militar, ele que entrou para a reserva agora, e a gente vai mostrar também. E a Associação Amigos do Emílio Carlos está se preparando para mais um evento que quer angariar fundos para reformar mais uma ala do hospital que atende pacientes do SUS. Claro, e você vai conferir. O Simples Assim agora vai falar sobre doenças do cérebro e a gente está neste momento na clínica do Dr. Emílio Herrera, que é neurologista, foi professor durante 38 anos da Faculdade de Medicina de Catanduva e membro da Sociedade Brasileira de Neurologia. Nós queremos saber sobre Parkinson. Dr. Emílio, muitíssimo obrigada por nos receber. Okay. O que é mal de Parkinson ou doença de Parkinson? Doença de Parkinson é uma doença crônica e degenerativa do sistema nervoso central que começa em torno dos 55 anos de idade, com dificuldade progressiva à movimentação, e ela se caracteriza por 4 sintomas básicos, que é oligocinesia, que é essa dificuldade que eu te falei progressiva de movimentação, rigidez plástica, que é o sinal da roda denteada, tremor de repouso, não confundir com o tremor essencial que mesmo pessoas jovens têm, e dificuldade de readaptação postural. Essa é a doença de Parkinson. Existem parkinsonismo, que são sintomas parkinsonianos devido a outras causas. Uma delas é o uso de algumas drogas, por exemplo, os neurolépticos, ou outra sinalizina, que é usada, ou a flunarizina, que é usada para labirintite direto. Outros antivomitivos também podem causar isso. Quadros vasculares cerebrais, quadros tumorais e aquilo que a gente chama de Parkinson Plus, que são sintomas parkinsonianos devido a outras doenças degenerativas do sistema nervoso central. O mal de Parkinson não tem nada a ver com as demências. O Parkinson, 60% deles caminha para um quadro demencial. Tá? Existe uma demência chamada demência corpus de Levy, que o indivíduo tem parkinsonismo, alucinação e demência desde o início. E o complexo que a gente chama de Parkinson-demência, que é o indivíduo tem a doença de Parkinson pelo menos 5 anos antes e depois evolui para um quadro demencial. Homens e mulheres podem ter doença de Parkinson? Qualquer pessoa, não tem nenhuma predileção por nenhuma. O senhor disse a partir dos 55 anos, mas há casos também precoces de doença de Parkinson? Todo mundo conhece o artista do De Volta para o Futuro. Sim, é ele teve o Parkinson degenerativo hereditário que começa antes dessa idade. Começa em torno dos 35, 40 anos. E aí vem a pergunta, ele teve isso hereditário, quer dizer que quem teve um pai ou uma mãe com Parkinson pode desenvolver a doença? Desde que seja precoce, né? Como eu te falei.
tem, desde que seja um Parkinson que comece numa idade precoce. Se começar em torno de 55 anos, não, porque é um quadro degenerativo do sistema nervoso. E é uma degeneração rápida ou a pessoa consegue ter uma sobrevida com qualidade mesmo tendo Parkinson? Bom, primeiro que os sintomas parkinsonianos, eles começam 5 a 10 anos depois de iniciar o quadro degenerativo, que começa no tronco cerebral e vai subindo para estruturas subcorticais. Começa em geral, um dos sintomas primeiros é a dificuldade no sono REM. Quer dizer, sono REM é o sono com sonhos, quer dizer, você começa a ter essa agitação no sono REM, é uma das coisas que precede. E depois de 5 a 10 anos deste quadro, a pessoa começa a ter esse quadro progressivo de degeneração do sistema nervoso. É um quadro progressivo que pode ser parado? O Parkinson tem cura ou como Alzheimer? Não, também não tem cura. É um quadro lento e progressivo, mas existem hoje vários tipos de tratamento, não só medicamentoso, como de outros tipos para retardar a evolução desse quadro e fazendo com que a pessoa tenha uma sobrevida muito mais longa e melhor. As pessoas que têm Parkinson, essa evolução da doença, ela vai ficar prostrada, acamada? Como que é a evolução? Nas fases finais, sim. Nas fases finais você vai perdendo toda a função e você acaba ficando na cama. Agora, como eu te falei, com as novas técnicas de tratamento que a gente tem agora, você pode retardar essa evolução para 10, 15. Bom, o tratamento básico primeiro é medicamentoso e depois nós temos feito reabilitação do sistema nervoso central. Uma delas é a realidade virtual, em que você faz técnicas de melhora da movimentação com esses tipo Kinect, esses jogos de coisas. Outra é estimulação magnética transcraniana nas áreas cerebrais ou estimulação por corrente contínua. E nas fases mais avançadas, quando o indivíduo está com uma limitação funcional, existe um novo tratamento que é colocação de um estimulador cerebral que a gente chama de chip. Isso, chama Deep Brain Stimulate, quer dizer, estimulação cerebral profunda. Então põe perto dos núcleos da base que estão com problemas, com uma bateria externa, ela vai dando estímulo, isso melhora bastante coisa, principalmente quando a limitação maior da fala, dessas coisas, você tem esse tipo de tratamento também. Mas aí é indicado para qualquer pessoa que chega nesse estágio avançado ou há sempre uma avaliação, doutor Emílio? Não, sempre tem que fazer uma avaliação, ver se existe situações para isso. Isso não deve ser usado em fases iniciais do Parkinson, porque nessas fases o controle medicamentoso é muito bom. E com essas técnicas novas que eu te falei, há uma condição de a pessoa ter uma qualidade de vida longa. Reservamos esse tipo de coisa nos quadros avançados, ou quando tem dificuldade extrema fala, coisa desse tipo. Dá para saber se o indivíduo vai ter ou não esse tipo de doença degenerativa? Dá para prevenir isso, doutor Emílio? A única coisa, prevenir não, a única coisa que eu te falei é essa alteração do sono REM que pode preceder o quadro. Mas fica naquele critério ético, será que vale a pena você saber que você tem uma doença degenerativa do sistema nervoso? É o mesmo que nós conversamos da doença de Alzheimer um tempo atrás, que você tem alguns marcadores, mas será que é lógico pegar uma pessoa como você, normal, e fazer marcador genético para dizer que você daqui a alguns anos pode desenvolver a doença? Então não vale a pena. E no caso do Parkinson, a exemplo do Alzheimer, que a gente vai perdendo a memória, vai tendo um declínio cognitivo, como o senhor disse, e há algumas situações que o senhor disse que é possível prevenir o Alzheimer ou retardar o seu aparecimento. No Parkinson também é possível? Mesma coisa, você tem que melhorar, porque tudo isso você tem que entender o seguinte, você tem que ter uma reserva cerebral boa. O que acontece normalmente que álcool, fumo, drogas, vida desregrada, alimentação ruim, são todos fatores que aceleram esse processo. Então você pode retardar ou acelerar, depende da tua qualidade de vida. Ok, muitíssimo obrigada, foi mais uma vez um grande prazer, doutor Emílio. Não seja por isso, um prazer ver vocês também. A Unimed Catanduva oferece para os seus conveniados um serviço muito interessante, o Hospital Dia. O cuidado do hospital mais o carinho do seu lar. O Hospital Dia do Unimed Hospital São Domingos é único e exclusivo na região da Unimed Catanduva. Para pacientes de cirurgias de pequeno e médio porte, caso de algumas cirurgias plásticas, ortopédicas e ginecológicas. Menor tempo de internação e menos risco de infecção. Recuperação no conforto do lar com o calor da família.
Simples assim. Apoio. Colegião. Acreditamos que a educação pode ajudar o mundo a se transformar. Instituto EDEC, Educação, Desenvolvimento e Capacitação. Unimed Catanduva, mudando para melhor, mudando para você.